Pra você, a longevidade é importante? Sim. Você sabe o que é longevidade? Quer dizer, às vezes não. Você vai montar um PC, vai fazer upgrade e tal. Longevidade pra você é importante? Muita gente tem essa dúvida, né? Quanto tempo dura o PC? Por quanto tempo eu posso ficar com ele sem fazer upgrade? Qual que vai ser a melhor plataforma? Vou de Intel, vou de AMD, vou de Nvidia, vou de AMD. O que vai ser melhor? Hoje a gente já consegue ter uma visão, um panorama de como seria a longevidade dos produtos. Principalmente se a gente for falar de plataforma, né? Tem gente que pensa assim, eu vou comprar agora DDR5 ou vou comprar DDR4? Compra AMD ou compra Intel? Compra M5, compra M4, e a próxima geração, os processadores da AMD, os processadores da Intel, como é que vai ficar? Bom, a gente tem um comparativo para mostrar para vocês dos processadores Ryzen, desde a primeira geração dos Ryzen até os Ryzen 9000. Os processadores topo de linha, para vocês entenderem como é que envelheceram esses processadores. Lembra dos Ryzen 1700? Ryzen 1700 faz tempo, né? 84 anos. Como que envelheceu? Será que envelheceram bem esses processadores? Quem comprou na época se saiu melhor? Ou se saiu melhor quem comprou um 7700K da Intel? E os processadores mais recentes, um 12900K com um Ryzen 5 800X3D, como é que foi? Pois é, bem interessante, dá pra gente ter uma noção, inclusive para perceber como é que vai ser a próxima geração de plataformas, a M5 e os processadores da Intel DDR5 também. Mano, você já foi ver o preço oficial do Windows e sentiu o golpe no bolso? Então, não é lá muito convidativo, né? Mas dá pra fazer diferente e economizar uma grana. Na ativação aqui do sistema eu adquiri a chave pela GVG Mall, porque usando o código UNLOCK o Windows 11 Pro sai cerca de $26. Bem mais em conta que o preço oficial. A chave é enviada rapidamente após a compra. Inseriu a chave, sistema ativado. Processo direto sem enrolação. E se você usa Office, o Office 2016 Pro também sai por volta de $29 usando o mesmo código. Entrega digital, pagamento seguro, suporte 24 horas. Eu faria esse acordo. Se você também, já sabe, o código é UNLOCK. E atenção, evite site falso, por isso todos os links oficiais estão na descrição e no comentário fixado. Vai nessa e bora voltar pro vídeo. E aqui quem fez o comparativo foi o Hardware Unboxer do Peperai australiano. Ele comparou aqui, o foco do vídeo é outro basicamente, eu quis trazer essa discussão para vocês porque eu achei interessante, é uma oportunidade da gente conseguir mostrar para vocês, inclusive, como que foi a evolução. Aqui tem os testes originais que ele fez na época, é legal porque se você pegar aqui, a gente tem o 7700K e o Ryzen 7 1700X, o 1800X e outros processadores, aqui o FX 8370, e aí se você tem boas lembranças do FX 8370, é só você lembrar que isso aí era a média que eles tinham em 16 jogos, a média, mas a mínima já tava ali na casa dos 59 FPS, era bem sofrido e ele perdia para um Intel Pentium G4560. Muito legal, né? Ou para um Core i3, mas perdia assim muito de lavada. E aqui dá pra gente ter uma noção justamente de longevidade dos produtos. Os Ryzen, eles foram lançados por volta de 2016, 2017. Ou seja, coisa de quase 10 anos atrás. E tem muita gente que fala assim, eu normalmente fico com a plataforma 5 anos, 6 anos. Tem gente que fica mais. Porém, eu acho que a média entre o pessoal que assiste aqui é 5 anos. Ficar com a plataforma uns 5 anos. Aliás, comenta aí quanto tempo vocês normalmente ficam com a plataforma, né? Pelo que eu vi, a média das últimas enquetes que a gente fez, a média é coisa de 5 anos. 5 anos eu acho um tempo razoável para uma plataforma, sobrevive bem. Na verdade eu vou mostrar para vocês como sobrevive, né? Tem gente que fica mais, tem gente que fica menos, eu tô falando só a média, tá? Aqui na época, isso em 2017 por aí, 2017 exatamente. Em 2017 a gente teve a primeira geração dos Ryzen, e caso você não se lembre, os Ryzen, eles foram os Ryzen 7, eram os topo de linha, e eles foram os primeiros a trazer 8 cores e 16 threads para a plataforma mainstream. Tinha no high-end, que era uma outra plataforma, mas para M4, disputando ali com os processadores i7. Inclusive tem aqui o i7 6900K, né, processadores com mais cores e mais threads, e a gente tinha, na época, o 6700K e o 7700K, eram as duas gerações ali de processadores da Intel, era mais ou menos a mesma configuração, o 7700K ele tinha um clock mais elevado e tudo mais, mas a gente tinha o 6700K, o 7700K era tipo um refresh, e essa era a performance. O resultado que a gente tinha aqui era o 1800X ficando, assim como o 1700, a diferença era muito pequena, ficando bem atrás do 7700K, então a média de 111 contra 134 FPS de média. Não é uma média ruim de performance, principalmente pra época, né, com uma GTX, acho que uma 1080 Ti, alguma coisa assim na época, mas dá pra gente ter uma noção. E agora a gente tem uma análise atualizada, então o Steve fez alguns testes agora em 2025, testando esses processadores, né, colocando ali a performance deles
E se a gente pegar a performance relativa aqui com jogos atuais, não envelheceu mal nenhum dos dois CPUs, na verdade. Não envelheceu mal. Eu tenho certeza que, obviamente, se você pegar o teste completo aqui, você vai ver alguns casos onde o processador da Intel se sai mal. Eu vou dar um exemplo pra vocês onde eu tenho certeza que ele se sai mal. Battlefield 6. Battlefield 6 ele vai sair mal e jogos que precisam de mais CPU. O 1800X nesse sentido envelheceu melhor por ter mais cores e threads, mas ele tem um IPC baixo, mais baixo do que o 7700K. Então, acaba meio que equilibrando. É realmente quando falta core thread, aí o 1800X ele vai acabar se saindo melhor, porém ele tem um problema da latência entre os CCDs. Ele comparou aqui a performance e dá pra gente ter uma noção, tipo, de 2017 pra cá, como é que envelheceu? Você vê que a média de performance dele aqui, né, dos processadores pros jogos da época, ele rodava ali na casa dos 110 FPS, enquanto que o i7-7700K rodava na casa dos 134 FPS. De novo, isso com uma Titan X. Não é uma 1080, uma Titan X. Agora, com uma RTX 5090 deixando performance sobrando e tudo mais, só que com jogos atuais, ele sofre bem mais. A média caiu ali para casa dos 95, 70. Então a vantagem que o 7700K tinha praticamente desapareceu e eles têm a mesma performance. Lembrando que na época você pagava um pouco mais para ter o 7700K e tinha menos cores e menos threads. A parte dos cores e threads não importa tanto. O que importa aqui é que você acabou sobrevivendo melhor com esse. E também vai entrar a questão da plataforma que eu vou comentar com vocês já, porque é bom lembrar que aqui a plataforma AM4 comporta basicamente quase todos os CPUs que estão aqui. Depois a gente teve uma evolução ali, né? Chegou os Ryzen 2000 e os Ryzen 2000 trouxeram um updatezinho ali, né, na performance, melhorou um pouco a performance. A gente teve no meio do caminho ele não colocou todos os top aqui da Intel, porque ele colocou, se eu não me engano, por gerações, mas nós tivemos ali o 8700K depois, o 9900K e o 10900 e 11900K. O que ele colocou aqui depois foi por gerações, ele colocou o 2700X, o 2700X ele tem basicamente a mesma performance do 7700K, né, então ficou muito próximo o 1800X, mas o 2700X que veio depois ele igualou basicamente a performance, e aí somente o 3800X conseguiu passar o 7700K. Que curioso, né? Um processador com 4 cores, 8 threads, mesmo sendo mais caro, supostamente se você tivesse montado na mesma época, em 2017, somente 2 anos depois a AMD apresentou alguma coisa que ultrapassava o 7700K. Só que daí também a Intel lançou o 8700K, que daí por sua vez conseguia igualar. Só que o que ele tá comparando aqui? A questão das plataformas. Então quem montou a M4 podia trocar por esses processadores. Você não podia trocar, porque você tinha que trocar a plataforma toda para ir pro 8700K. E aqui começa inclusive uma parte que a Intel vacila muito, né? Por exemplo, o 7700K pro 8700K foi provado posteriormente que era possível fazer esse upgrade e a Intel artificialmente bloqueou a plataforma. Ou seja, você tinha que comprar uma placa-mãe nova para conseguir fazer upgrade. Você não conseguia usar a mesma porque eles não quiseram. Não é porque não dava, tecnicamente. Existe inclusive o BIOS Unlock, que foi feito pela comunidade, que dava para você instalar um 8700K numa placa-mãe Z190 ou Z170 na época, né? Então era possível. A Intel bloqueou artificialmente. E aí para você trocar, depois tinha que fazer upgrade. Então pro 8700K você tinha que fazer upgrade, aí do 8700 pro 8900K você podia ficar, depois tem o 10900K e do 10900 pro 11900K você podia manter a plataforma, mas você não ia querer, porque o 11900K era pior do que o 10900K, uma coisa bizarra da Intel. E depois surgiu aqui o 12900K, 2021, então você ficou 2017, 18, 19, 20 e 21. 4 anos depois, você faria um upgrade, por exemplo, um 12900K. Nesse meio tempo, a AMD lançou em 2019 o 3800X, que ganhou do 7700K, depois o 5800X, que também ganhou do 7700K, com uma boa margem, inclusive, de upgrade, né, em relação ao 3800X, então você ganhava bastante performance, e você ia perdendo, né, em relação. É claro que isso aqui é atual, né? Na época podia ser diferente por conta de otimização de jogos e tudo mais. Mas, sinceramente, quem comprou um 7700K em 2017 não tá de todo ruim. Deu pra sobreviver bem. 17 pra quase 10 anos aí, né? Quem pegou o 1800X também não. É claro que em alguns casos, nos dois processadores, você vai ter performance ruim. Se precisar de mais IPC, você vai sofrer nos Ryzen de primeira geração, no 1800 ou no 1700. E com o 7700K também. Então você também vai sofrer de qualquer forma. Quem tá com o Ryzen 3000 tá bem até hoje. Quem tá com o Ryzen 5800X também não precisa nem falar, né? O 12900K ele veio e ele realmente trouxe um aumento de performance bem grande. Mas aí você tinha que trocar a plataforma. Isso foi em 2021. Você tinha que trocar a plataforma também. Depois disso, aqui foi o comparativo de memória, né? Então tem essa questão também. Os testes que ele fez ali com os processadores, por exemplo, 12900K e tal, foi tudo com memória DDR5 6400. E aí você ganha performance. Olha a diferença do DDR4 pro DDR5 num 12900K. É bem grande, né? Do DDR4 3600 para um 6400. Enquanto que quem ficava com a M4
DDR4 ficava com DDR4. Qual que é o objetivo disso aqui? Justamente explicar que por exemplo, se você comprou um i7 7700K e fosse trocar por um 12900K, você até podia manter a memória DDR4, mas você ia perder performance. Ou seja, você ia deixar, na verdade, você ia deixar de ganhar performance com o 12900K, porque em DDR5 ele tinha um ganho maior. O que eu falei pra vocês de plataforma, eu vou deixar pra comentar isso depois de plataforma, porque é bem importante, na verdade. E aqui, se a gente comparar a performance que você tem com todos os processadores AM5, AM4, aliás, e todos os processadores da Intel que saíram até 2022, ou seja, a grade de lançamentos, se você comprou em 2017 e 2018 um processador AM4, você pôde fazer upgrade pro 3800X, que já ganhava bastante a performance, batia o 7700K da época. Aí teve o 8700K, que igualava a performance do 3800X, se você não lembra disso, é bem curioso. O 9900K igualou a performance aí, basicamente, do 5800X, pau a pau os dois ali, né, bem próximo, isso para os testes atuais. O 10900K e o 11900K, mesma performance, ou seja, não teve ganho nenhum da plataforma, você ainda perdia cores e threads. E o 12900K, ele ficava muito próximo ali do 5800X 3D. Aí, se a gente comparar os processadores mais novos, aqui a gente tem os dados dos processadores mais recentes. Se você tá com 1800X, você basicamente mais do que dobrou a performance para um 5800X 3D, se você fizer upgrade. Ou se você fez o upgrade na época. Se você sair de um 7700K e for para um 12900K, você dobrou a performance também, só que você teve que trocar de plataforma. Essa aqui é a vantagem. E ainda teve que comprar memória DDR5. Guarda essa informação aí. Os processadores mais recentes, se a gente comparar a performance, pegar aqui um 1800X, se você sair do 1800X e for para um 7800X 3D, você bem mais do que dobra a performance. E se você sair, por exemplo, de um 7700K para um 14900K, você também dobra a performance. Mas, de novo, você vai para uma plataforma que vai morrer. A questão da longevidade eu achei interessante porque, assim, esses processadores envelheceram muito menos pior do que eu lembrava, ou do que eu imaginava, mas, por outro lado, eles também não tão grandes coisas, né? Porque, tipo, 61 de mínima na média de jogos, de 14 jogos, não é bom, porque significa que em vários casos você vai estar abaixo de 60 FPS de mínima. A média, ok. E a quantidade de cores e threads não salvou muito, porque o 7700K ainda continua batendo um 1800X. Então muita gente falava, não, que tem que comprar porque é longevidade e tudo mais, e não sei o que. Não. A longevidade realmente, nesses casos, por ter mais cores e threads, não ajudou. E eu já falei várias vezes isso pra vocês, né? Cores e threads, a quantidade de cores e threads sozinha não determina se o processador vai ser melhor ou pior. Aqui, o caso interessante é justamente a plataforma, porque a Intel continua repetindo esse erro que lá atrás as pessoas consideraram como nada demais. Aliás, hoje em dia ainda tem gente que não considera, eu vou querer a opinião de vocês sobre isso. A plataforma M4, quem montou em 2017, pôde fazer um upgrade até um 5800X 3D. Não necessariamente, essa conta eu não acho tão justa, porque obviamente se você montou lá atrás, talvez a placa-mãe que você tenha nem suporta o processador mais novo. E isso aqui a gente tá falando dos processadores topo de linha e ignorando que se você tivesse montado um 1600 na época e tivesse feito upgrade para um 5600, provavelmente seria melhor custo-benefício. Então o custo-benefício nem é tão relevante nesse caso aqui. E você também não precisava montar, por exemplo, se saiu de um 7700K, não necessariamente você precisava ir para um 12900K. Se você fosse para um 12600K, você já ia ganhar muita performance, ia continuar com uma configuração de cores e threads maior do que você tinha no 7700K, e ia ter um ganho relevante e ainda poder fazer upgrade para um 14600K depois, que você ia ganhar bastante performance. Mas enfim, é nesse ponto que eu acho que a análise ali, ele deixou claro que tem várias nuances e tudo mais, mas, sei lá, a questão da longevidade, ela passa muito por isso, pelo o que você quer trocar. Eu sempre falei pra vocês que eu acho que não faz sentido muito pegar o processador mais top só pela longevidade. A longevidade aqui não foi ruim, mas seria muito melhor, por exemplo, você ter começado com 1600, ter ido, de repente, por um 3600 e depois ter partido por um 5600 ou um 5500X 3D, você teria uma vida útil muito melhor. Ou aqui você ter ido por um 7700K, que não tinha muito melhor, e depois ter partido aqui, de repente, para um 8600K, depois para um 12600K. Mas as nuances, elas são várias. Ele deixou bem claro, tá? Não tô criticando nesse sentido, porque ele fez questão de reforçar, falou, galera, eu posso montar o cenário que eu quiser aqui, e vocês também, então, enfim. Achei bem legal ele ter trazido a atualização dos testes, dá bastante trabalho fazer isso, tá, galera? Por que vocês não fazem? Porque dá muito trabalho. Isso aqui é um teste de vários processadores com plataformas diferentes, e, enfim, é infernal fazer o teste. Aqui é um cenário onde a placa de vídeo não limita, e esse é um dado importante, porque a longevidade aqui, ela tá ligada ao que você espera do produto também. Ah, eu vou montar o processador top porque ele vai envelhecer assim. Se você continuar combinando placas de vídeo topo de linha, que é o que eu imagino que você vai fazer, não envelhece tão bem. Lá em 2017, eles testaram com uma Titan Pascal. Se você meter uma placa de vídeo tão forte quanto das gerações posteriores, você vai encontrar um gargalo muito grande, ou seja, você vai comprar uma placa de vídeo top e o teu processador já não vai empurrar essa placa de vídeo. Então esse negócio da longevidade, ele meio que
que vai por água abaixo, porque o cara que monta com esse processador top, provavelmente ele monta com uma placa de vídeo top. E aí que eu falo que não faz sentido você investir muito no CPU e pouco na GPU, ou investir pensando na longevidade. Porque você fala assim, ah, mas a longevidade foi boa, né? Olha aqui, ó, o tanto de... Perfeito, eu também acho que foi bom, acho que envelheceu ok. Só que aqui, isso aqui a gente tá falando de uma placa de vídeo top. Ah, mas ninguém vai combinar a 5090. Exato. Só que nesse caso, pra esses processadores, só faz sentido se você for combinar com uma placa de vídeo topo de linha, cara. Porque se você não vai combinar com a placa de vídeo topo de linha, você pode pegar um 1600X e colocar ali. A diferença de performance não vai ser tão grande e você ainda pode empurrar uma placa de vídeo melhor, mais barata, né? Não a melhor, mas uma mais barata de entrada. Só que perde um pouco de falar, ah, é a longevidade, eu vou comprar um processador top. Porque daí aqui, cara, 84 de média, 61 de mínima, que placa de vídeo que você vai meter no 1800X hoje em dia? Ah, eu vou colocar uma, sei lá, RX 6600 pra empurrar essa média. Legal, mas aí não faz sentido você montar um PC high-end pra jogar em Full HD no médio, aí fica com a sua 1080 Ti de não sei quantos anos atrás e roda um pouquinho pior. Então perde um pouco disso. A longevidade é você entender que você pode ficar com o hardware por 5, 10 anos se você quiser, mas com o passar dos anos, você tem que ter ciência que você vai perdendo qualidade. Literalmente perdendo qualidade no jogo. Você vai ter que jogar com a mesma resolução e cada vez com a qualidade inferior. É por isso que eu acho que foi interessante, por exemplo, o DLSS ou o próprio FSR, mesmo que dê uma longevidade para as placas. E eu acho muito besta esse negócio de ficar, ai, porque o frame fake, a resolução fake. Cara, eu, sinceramente, quando eu jogava com hardware fraco, eu rezaria por uma resolução fake. Porque eu tinha que rodar a resolução ruim de verdade. Era a resolução baixa de verdade. E é muito feio. É muito melhor rodar com a resolução fake, mas com uma ajudinha ali do algoritmo ou do upscaling para melhorar. Envelheceu ok esses processadores, mas de novo, se você colocar no contexto do pra que a pessoa comprou esse processador, não envelheceu bem, não envelheceu bem. Só que a proposta do vídeo, ela é diferente. Ele mostra justamente a questão da longevidade da plataforma, e é aí que eu quero perguntar pra vocês se faz sentido. Na pesquisa que eles fizeram, eles falaram que a maioria das pessoas falou que escolheu o Ryzen pelo custo-benefício, e eu acho, claro, que o custo-benefício está ligado com a longevidade da plataforma, ou seja, o custo quando você pagou pelo benefício que você vai ter, pra justamente poder trocar processadores. Só que também tem aquela questão, muita gente quando vai trocar a plataforma, troca a plataforma toda. Por quê? Isso eu tô trazendo mais pra realidade aqui do Brasil, eu acho que faz sentido, não sei se vocês vão concordar ou não. Porque assim, muito legal, muito bacana. Ai, lá em 2017 eu comprei um Ryzen 5600, porque era o processador custo-benefício e tal. Depois eu tive uma condição melhor, e isso é bem comum, e aí eu quis comprar um processador melhor, 3, 4 anos depois. Se você quer manter a plataforma M4, você já ia ter que gastar dinheiro, porque provavelmente a A320 que você colocou pro seu Ryzen 5600 não vai tancar o processador que você quer da nova geração. Aí eu queria pegar, sei lá, um 3800X, porque o 3800X teve um ganho expressivo de performance em relação à primeira geração dos Ryzen. Mas você não vai ter que trocar a placa-mãe de qualquer jeito, porque não dá pra meter um 3800X numa A320 de porcaria que empurrava uns Ryzen 5600 sofrendo. Vocês conseguem entender a lógica? Então você já ia gastar dinheiro na plataforma de qualquer jeito. Ah, mas aí eu vendo e compro outra. Perfeito, mas quando o cara, vamos supor que o cara tava na época, ele comprou, sei lá, mano, um i5 7600, 7400, sei lá, qual que era na época. Quando ele for fazer upgrade, ele vai ter que trocar a plataforma, porque não tinha mais suporte, os processadores de 8ª, de 9ª, 10ª geração não suportava mais, então ele ia ter que trocar a placa-mãe, não ia. Só que daí ele ia trocar pra pegar um outro processador. Ele não ia pegar um processador de entrada, ele ia pegar um processador um pouco melhor, talvez um i7 melhorzinho. E aí ele também podia vender a plataforma dele, ele podia vender o processador, a placa-mãe, não necessariamente a memória. Então é nesse sentido que eu acho que a análise ela se perde um pouco, porque na vida real é um pouco diferente. Depois de 5 anos, quando você vai fazer upgrade, provavelmente você não vai ficar na mesma instância de performance. E aí, considerando a M4, que de novo, acho, ele falou, é a melhor plataforma dos últimos anos. Eu concordo, eu acho que a M4 é provavelmente a melhor plataforma já lançada, disparado. Mas quando você pega aqui essa análise, a Intel, ela lançou o 1151 e o 1151-2, por exemplo, né, pra 6ª e 7ª geração, aqui que eles deram o pulo do gato, do tipo, ai gente, não dá. Era exatamente a mesma pinagem, não dá. E aí a gente descobriu que dava. Depois eles lançaram o LGA 1200, que era pra 10ª e 11ª geração, que foi uma péssima combinação, e depois o LGA 1700, que durou de 2021 até 2026, até 2025, na verdade, até lançar os Core Ultra 200, só que foi refresh, né, a 12ª geração era uma geração de verdade, a 13ª e 14ª era um refresh, porque eles são a mesma geração, a Raptor Lake é 13ª e 14ª. E eu
também acho que isso aqui é condenável por parte da Intel. Vou falar, eu não acho que essa é uma estratégia boa pro consumidor e nem pra Intel. Funcionava porque a Intel era melhor, era líder, era os melhores processadores gamers e tudo mais. Porém, eu não acho que é uma estratégia boa, por exemplo, pro consumidor, tampouco pra própria Intel, como a gente tá vendo hoje. A AMD só durou esse tempo todo e cresceu tanto na plataforma M4 justamente porque ela deu essa flexibilidade pro usuário. Eu não acredito que todo mundo, ou a maioria das pessoas, fez uso dessa longevidade da plataforma do jeito que as pessoas imaginam, do tipo, o importante é ter suporte, porque daí eu posso fazer upgrade de processador. Não é o que eu tenho visto, pelo menos. As pessoas normalmente trocam a plataforma independente de se manter. O curioso é que, obviamente, as pessoas também se mantiveram na M4, mas elas fizeram um upgrade dentro da própria plataforma que perde um pouco da validade do tipo, mas a plataforma então. Então assim, só para deixar claro, eu não estou dizendo que o modelo de negócio da Intel é melhor para nós, nem que eu acho que seja o melhor negócio. Mas eu entendo por que eles faziam isso. Não concordo, mas eu entendo. Por quê? Eu imagino que a proposta deles era justamente isso. O usuário, a análise que eles tinham o usuário quando vai fazer upgrade, ele acaba trocando a plataforma de qualquer jeito, ainda que seja para se manter na mesma, porque para um processador mais top. Ninguém compra, por exemplo, lá no lançamento, eram raras as pessoas que compravam uma X370 para pôr um Ryzen 5, né? Normalmente você comprava uma placa-mãe B350, uma A320, e essas placas, elas não tancam um 5800X3D. Uma B350 de entrada não tanca um 5800X3D. Então, essa conversa do, mas você saiu do 1800X para subir aqui de performance, dobrar a performance para um 5800X3D, é meio furada. Ainda acho a plataforma sensacional, não tô criticando isso, mas eu acho que é um pouco furada essa teoria. Então, discordo da Intel, acho que está errada a estratégia, inclusive para a próxima geração de processadores, a AMD deve manter o socket M5 e a Intel, segundo rumores, está ouvindo a comunidade e deve trazer uma plataforma com uma longevidade maior, ou seja, que vai suportar mais gerações de processadores. Eu acho que isso vai fazer tanta diferença assim? Sinceramente, não, porque, de novo, a maioria dos usuários não se atenta a isso. Ele compra a plataforma e quando ele vai comprar outra, ele não pensa no upgrade primeiro, ele pensa em trocar, eu vou trocar o meu PC. E mesmo quando ele pensa, ele começa a fazer pesquisa e ele vê que não é tão simples assim. Tipo, é só você meter, por exemplo, o cara comprou, vamos supor que ele montou um LGA 1700 e 5 12400F na época e colocou como H610. Ele vai fazer upgrade hoje dentro da própria Intel, que se você pegar ali, por exemplo, olha a performance do 14900K em relação ao 12900K, foi um salto importante, foi um bom salto. Se você pegar um 5800X3 pro 9700X, relativamente dá mais ou menos a mesma coisa. Até o salto da Intel foi maior do que o salto da AMD. Se o cara vai trocar dentro do LGA 1700, ele tinha uma H610. Você tem condições de colocar, no lugar de um 12400F, colocar, por exemplo, um 14600K numa H610? Dependendo da H610, sim. Dependendo da H610, não. Ou, de repente, ele quer subir de nível. Ele quer, eu quero aproveitar que a plataforma é a mesma e colocar um processador melhor. Eu vou pegar a H610 e colocar um 14700K. Puta vida! Será que eu vou conseguir? Dependendo do que você vai usar, até dá, não é o recomendável, mas dá. E a mesma coisa acontecia na plataforma AMD. Então, de qualquer forma, o cara ia ter que trocar a plataforma. Não a plataforma como um todo, mas pelo menos gastar alguma coisa a mais. Então, eu entendo a análise, concordo em alguns pontos, mas também tem outras questões para se levantar. Então, é por essas e por outras que eu acho que o negócio da longevidade, ele é um pouco supervalorizado. Ele é importante, eu acho que é um diferencial na hora de comprar, eu falei isso várias vezes, por exemplo, o cara vai montar com 14ª geração da Intel, você vai montar com 14ª, você pode montar com a M4, porque os dois estão mortas a plataforma mesmo. Com LGA 1800, 866, enfim, da Intel, mesma coisa, você vai montar com Core Ultra 200 para pôr o quê? Refresh. Da AMD não, da AMD você vai ter a possibilidade de montar com a M5 e lá no futuro trocar, mas se você vai fazer, você já vai ter que gastar mais caro numa plataforma. E aí, às vezes, na ponta do lápis, fala assim, eu vou comprar aqui um Ryzen 7 9700X e uma placa-mãe M5 com memória DDR5, ou eu vou comprar, sei lá, um 14700K com memória DDR5 e com uma placa-mãe. Daqui uns anos, quando você for trocar, talvez a sua placa-mãe não suporte o processador Ryzen que vai sair, um Zen 7, 8. Por quê? Porque você precisa do upgrade. Então o 14700K também, o 14900K não vai aguentar mais, porque não tem mais upgrade pra ele. Mas você ia ter que trocar a placa-mãe de qualquer jeito. Você ia ter que vender o processador de qualquer jeito. Você ia ficar só com a memória. Então qual que é a diferença no fim do dia? Vocês entendem? De novo, eu não estou aqui concordando com a Intel, muito pelo contrário. Intel, por favor, longevidade, faz sua plataforma durar, não me faça essa cagada de novo. Isso aqui que vocês fizeram, pra mim, foi uma grande cagada. Mas eu não digo que essa aqui é a principal razão pelos Ryzen terem feito sucesso. Eu acho que a principal razão dos Ryzen é o custo-benefício. A plataforma, obviamente, ela tem um ponto nisso. Quem montou uma boa placa-mãe ou montou uma boa plataforma no passado, aproveitou e fez upgrade para processadores novos. Mas de vocês aí, quem ficou dentro da plataforma M4, quantos de vocês não trocaram a placa-mãe porque
porque falou, minha placa-mãe não aguenta esse processador. Eu garanto que bastante. Quantos de vocês, quando foram trocar, não tiveram que gastar de qualquer forma? Ainda que a plataforma da AMD fosse a melhor opção na época, por questão de preço, por questão de performance e tudo mais. Tentando pensar no usuário comum, não no entusiasta, eu acho que tem um papel menos importante do que a gente realmente gostaria, do que a gente valoriza. Eu valorizo bastante essa característica, mas eu acho que pro usuário comum não é tão relevante. E aqui eu acho que fica bem claro que você montar um processador topo de linha e esperar ele degradando ao decorrer dos anos não é uma estratégia inteligente. Até porque, quando você não gastou na época... mas eu vou usar uma placa de vídeo de entrada. Quanto que você não gastou na época, num 1800X, para rodar com uma placa de vídeo de entrada, para em algum momento, no meio da vida útil do processador, ele se equilibrar com a performance da placa de vídeo e agora ele não ser capaz de acompanhar nenhuma placa de vídeo de entrada? Por que gastar tanto no processador se daí sim faz sentido a longevidade da plataforma, onde você pode simplesmente ficar sempre trocando os processadores intermediários, que tem o melhor custo-benefício, que normalmente se saem melhor na relação custo-benefício para jogos. Ao invés de um 1800X, se você tivesse montado um 1600, depois tivesse trocado por um 3600, depois por um 5600 ou por um 5500X 3D, aí sim a longevidade da plataforma faria mais sentido. Você provavelmente teria uma B350, uma B350 razoável que suportasse todos esses upgrades, você não ia gastar mais com placa-mãe, e aí sim faria sentido o upgrade. Agora nas placas, nos processadores topo de linha, aí eu já não sei se vale tanto a pena. E aí, de novo, são cenários específicos. Você pode aí pintar qualquer cenário e no seu cenário ser melhor do que o meu. Mas no geral, eu acho que faz sentido as pessoas não se importarem tanto assim com longevidade, tanto quanto os entusiastas se importam. Mas me prove que eu estou errado, por favor. Deixa aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião, se você fez, não fez o upgrade, se você aproveitou. E se vocês acham que a próxima geração da Intel, eles finalmente vão trazer alguma coisa que dura mais pra gente. Não vão ficar com essa história de, vamos aqui trocar a plataforma de novo. Porque toda geração trocar de plataforma já chega a ser chato, né? É verdade. Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos.